E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Everton, professor de Química, e estou de volta com mais uma aula da nossa unidade de rota Energia para que te quero. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência sobre os biocombustíveis. Vamos continuar falando a respeito desses biocombustíveis. Mais precisamente, quais processos químicos são envolvidos na obtenção desses biocombustíveis. Nas 3 aulas anteriores, nós tratamos sobre o que é um biocombustível, como que ele é formado, de onde ele vem, seus processos físicos, seus processos químicos, logística, até chegar no consumidor final, desde os prós e os contras de um biocombustível. Se você ainda não assistiu essas aulas, volte lá na nossa plataforma digital, o AVA, e lá você vai encontrar essas 3 aulas relacionando um pouco do biocombustível com o nosso dia a dia. Então fica comigo na aula de hoje e acompanha até o final para entender um pouquinho como esses processos químicos são utilizados na formação do biodiesel e de biocombustíveis. Hoje, mais precisamente, nós vamos falar um pouquinho sobre biocombustíveis. Nós vimos na aula anterior, olha só comigo aqui na tela, que um biodiesel ele é obtido a partir de uma reação de transesterificação. Nessa reação, eu tenho um éster, né? Lembra que nós falamos isso na aula anterior? Eu tenho um éster, este éster ele vai reagir com um álcool e vai produzir outro éster. E aí eu tenho, então, a formação do biodiesel através de uma reação de transesterificação. Então, essa reação de transesterificação, ela vai acontecer para formar o nosso biodiesel, que é o biocombustível em questão. Esse biodiesel, ele é um pouco mais usado, né, e um pouco mais utilizado, porque ele não vai poluir o meio ambiente com tanta incidência como vai poluir o diesel comum. Porque perceba que no biodiesel eu não tem a presença do enxofre. Então, os gases de enxofre, como o SO2 e o SO3, eles não serão jogados para a atmosfera como é jogado no diesel comum. Então, aqui, essa reação que você está acompanhando na tela é uma reação química, é um processo químico de obtenção do biodiesel. Esse processo químico, ele pode acontecer de 2 maneiras. A primeira forma é um processo que ocorre de forma alcalina, de forma básica. Olha só que interessante. O termo alcalino significa basicidade. Então, quando esse biodiesel ele é produzido em meio alcalino, ele é produzido em meio básico, pH maior que 7. Então, eu tenho um meio básico e tenho um meio ácido. Vamos ver as características do meio básico, quando eu produzo biodiesel em meio básico. Olha só, no meio básico, nós temos o seguinte, eu tenho uma transesterificação alcalina, essa transesterificação alcalina, já falei que ela é em meio básico, esse álcool, ele precisa ser anidro, aqui ó, é ausência de água, né? O termo anidro é ausência de água, porque se essa reação, ela acontecer na presença de água, eu tenho uma reação de saponificação que é muito parecida com uma reação de formação do biodiesel. Na reação de saponificação, eu também vou pegar um ácido graxo, né, um éster, e esse éster ele vai reagir com uma base, normalmente é hidróxido de sódio, e vai produzir o sabão. Isso você conhece do seu dia a dia. Sua mãe, seus avós, com certeza, alguém que você conhece sabe produzir sabão. E você sabe que precisa utilizar um óleo, esse óleo precisa ter sido utilizado, né, já queimado, óleo de cozinha. Você coloca esse óleo de cozinha na presença de uma base forte, no caso, soda cáustica, que é o que a gente conhece como uma base forte. Claro que de maneira química, a soda cáustica ela é o hidróxido de sódio, é uma base extremamente alcalina. E aí, quando eu pego esse ácido graxo, faço ele reagir com uma soda cáustica, eu vou ter a produção de sabão. Porém, se essa reação ela acontecer na ausência de água, do jeito que vocês estão vendo aqui na tela, ó, em um processo anidro, nós temos uma reação de formação de biodiesel. Se ela acontecer na presença de água, nós temos uma reação
de saponificação, que é a reação de formação do sabão. Outra característica da catálise básica são as desvantagens. Então, eu tenho um alto custo de produção energética, é caro produzir biodiesel de forma alcalina. A recuperação do glicerol ela é mais difícil. Esse glicerol, nós vimos ele lá na primeira reação, onde eu tenho a formação de um novo álcool. E isso acontece em meio básico, se torna muito difícil recuperar o glicerol. Então é por isso que a catálise básica ou alcalina, ela não é tão eficiente para a gente, por ter um alto custo e por eu não conseguir recuperar o álcool novamente durante o processo. Já a catálise ácida, ela acontece da seguinte maneira: ela é mais lenta, ela é muito mais lenta, porém, ela tem um grau de incidência muito alto, chega a ser de 99%. Então, significa dizer que de toda a reação química que está ocorrendo, eu tenho um aproveitamento de 99%. Então, todo aquele ácido ele vai se converter, sim, em biodiesel. E nessa via ácida, eu não tenho a necessidade da matéria-prima passar por um processo de secagem, ou seja, esse processo ele é mais rápido. Por isso que a catálise ácida ela é mais utilizada e ela é mais benéfica para a produção do biodiesel. Agora nós vamos ver o seguinte: eu tenho aqui na tela alguns pontos importantes sobre a catálise ácida. Olha só, a catálise ácida ela ocorre mais rápida, ela tem um menor custo, pode ocorrer uma reação de saponificação se eu não tiver aí a presença de água. Se tiver a presença de água, pode acontecer essa reação. Ela utiliza álcool sem água, né, um álcool anidro, e em condições brandas. Condições brandas significa dizer que eu tenho menos energia. Então, dessa forma, acontece a catálise ácida. Dá um print na tela, né? Tira uma foto, dá um print, guarda para você estudar isso depois, que vai te ajudar lá nas questões. Já a catálise básica, ela acontece da seguinte maneira: ela é mais barata, tem disponibilidade de matéria-prima, precisa ter elevadas temperaturas, ocorre por transesterificação ou esterificação, que nós já vimos na aula anterior, então você precisa rever as aulas anteriores, e também ocorre em condições brandas. Outro ponto importante é que essa catálise ela vai acontecer somente em solventes orgânicos. E esses solventes orgânicos, pessoal, eles são hidrofóbicos. Olha só, hidrofóbicos, eles têm fobia de água, eles têm medo de água. Ser hidrofóbico, vamos puxar uma setinha aqui, ó. Ser hidrofóbico significa dizer que esses solventes, eles são apolares, ou seja, eles são insolúveis em água, eles são lipossolúveis, solúveis em óleos e gorduras. Esses solventes, eles são, ó, o isooctano, o heptano, o éter, o hexano e o ciclohexano. Uma característica da química orgânica é que esses compostos apolares, eles são chamados de hidrocarbonetos, de HCs, derivados do petróleo. E aí nós temos um dizer na química que é semelhante, dissolve semelhante. Então, para eu ter uma produção melhor de biodiesel, eu preciso ter compostos que sejam apolares, compostos que sejam hidrofóbicos. Vamos ver alguns deles aqui na tela. Olha só. Aqui nós vamos ter o seguinte: eu tenho algumas moléculas que são moléculas que nós falamos anteriormente de compostos hidrofóbicos. Perceba que nessas moléculas eu tenho apenas nas suas estruturas carbonos e hidrogênios. Então, cada encontro desse aqui e cada interseçãozinha tem carbono e hidrogênio. A outra molécula, a mesma coisa. Eu não tenho outros elementos além de carbonos e hidrogênios. Isso configura hidrocarbonetos, que nós vamos chamar aqui, ó, de HC. Todo hidrocarboneto ele é apolar. Todo hidrocarboneto ele é lipossolúvel. Todo hidrocarboneto ele é hidrofóbico.
Perfeito, pessoal? Então, olha só que interessante. A nossa aula de hoje, nós tratamos como os biocombustíveis eles são obtidos através de processos químicos. Então, nós vimos que tem a catálise ácida, a catálise básica, que eu preciso de um solvente orgânico apolar. Nós vimos alguns desses solventes e a nossa aula de hoje, ela tratou exatamente como obter, né, como produzir um biocombustível através desses processos catalíticos. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.